A Samsung lançou um monitor barato, de entrada e finalmente IPS. É o S3, ele tem basicamente as mesmas especificações do 24600 da LG e é um dos monitores mais vendidos do Brasil, então esse aqui tá me interessando muito. Vamos lá? Ele veio com essa base bonitinha, bem pequenininha, esse cabinho de energia e um HDMI. A montagem aqui é bem simples, você só vai encaixar essa parte aqui eu cá para baixo e parafusar essas duas partes, encaixar o monitor na base, encaixar o monitor aqui na base e parafusar aqui embaixo. E temos aqui o S3 da Samsung. Reparem como esse monitor é fino. Eu gosto muito disso, é um ponto muito positivo. Olhem só como ele é bem fininho, diferente do 24500 que é bem grosso. Na parte traseira dele nós temos essas linhas horizontais que particularmente eu acho muito bonito, dá um aspecto um pouco mais formal para ele. Aqui na parte inferior esquerda nós temos o botão dele de ligar, aqui as conexões, então temos aqui de energia, HDMI e um VGA. Fazia tempo que eu não vi um monitor com VGA, hein? E também temos aqui a entrada para braço articulado padrão VESA. Ele é reclinável, ele só vai para cima, olha só. Mas é só isso, ele não desce e nem vai para os lados, só assim. Um ponto sobre a construção dele, inclusive umas pessoas reclamando sobre isso, ele é um pouquinho frouxo, olha só. Não que ele fique bambo, que ele vai ficar o tempo todo assim, você consegue deixar ele retinho, mas qualquer toquezinho ele já dá uma inclinadinha. Pode incomodar, mas é só você deixar retinho que ele não fica bambo, tá? Então, tranquilo. Uma coisa um pouquinho chata é que como entradas são aqui embaixo, então o cabo fica exposto. Principalmente HDMI, assim, que é mais grosso, né? Menos maleável, então fica exposto. Mas tudo bem. Em construção, eu achei ele muito bonito, muito mais bonito que o 24600 da LG, é um ponto muito positivo, mas vamos ligar esse monitor para ver se ele é realmente tudo isso que eu tô achando. E olha só que lindeza, finalmente um painel IPS Samsung, muito obrigado. Mas vamos testar o menu primeiro, antes de conferir essas cores de IPS e comparar ele até com o 24500. Bora lá? Aqui temos um menu bem simples, a parte principal é essa aqui. Aqui nós temos só a configuração do menu em si, do sistema também, mas algo bem simples, o mais importante que a gente olha é esse aqui. Aqui nós temos o padrão, os modos de cor, brilho, contraste, cores, modo jogo, que inclusive eu vou mostrar daqui a pouco, e o tempo de resposta, que nós vamos mexer nisso também, testando aqui o seu tempo de resposta, né, o seu ghosting. Menu extremamente simples, acho que falta até algumas coisinhas que podia ter a mais, mas tudo bem, a maioria das pessoas nem mexe, então bem tranquilo. Um menu fácil de usar, bem simples mesmo, bem tranquilinho. Aqui no menu nós temos esta opção aqui, que é o modo jogo. Primeiro vamos ativar ela só para ver o que muda. Nós estamos aqui com a opção desligada e ligando ela dá uma mudança de cor bem interessante, né, fica meio acinzentado. Olha só que legal. Eu achei que poderia mudar alguma coisa no tempo de resposta, mas não, só dá uma escurecida na tela. Aqui na questão das cores, eu achei que ele ficou mais bonito, ó, ele perde o aspecto meio acinzentado. Mas na questão de tempo de resposta, não muda nada. O ghosting, o rastro dele ficou só um pouco mais escuro, mas continua a mesma coisa. A diferença é bem legal. Mas em questão de tempo de resposta não muda nada. Falando dos preços do S3 da Samsung de 24 polegadas, a versão que eu peguei, ele tá custando R$ 562,74, mais ou menos esse preço, na faixa dos R$550. Ele também tem sua versão de 22 polegadas, aqui tá meio caro, mas ele fica comumente mais barato que a versão de 24, né, por ser menor. Mas preste atenção de comprar para acabar não pagando o mesmo preço numa versão de tamanho menor. E ele também tem sua versão de 27 polegadas, que é bem mais caro por ser uma tela maior. Mas para quem quer uma tela maior, principalmente para trabalho, fica interessante de 27 polegadas. Fique atento só porque ele é Full HD, então talvez você pode não gostar da densidade de pixels dele, mas se não te incomoda, pode ser uma opção interessante também, 27 polegadas. O monitor da Samsung chegou para competir com esse aqui da LG. Já fiz teste ele no canal, vou deixar para vocês assistirem também, um monitor muito interessante, o LG 24500. Basicamente a mesma especificações de monitor e também um preço muito parecido de R$550. Inclusive esse é o monitor mais vendido da Amazon, né? Provavelmente a Samsung lançou um parecido por causa disso. Falando de promoções desse monitor, a versão de 22 polegadas é que aparece mais barato com certeza, R$379 o monitor IPS, é muito interessante e apareceu esse mês mesmo, muito legal, aqui na Shopee com cupom de 80, parcelado ainda, tava um precinho muito camarada para esse monitor, né? A sua versão de 24 polegadas, que é a que eu peguei, 465, foi bem parecido do preço que eu paguei nesse monitor, eu paguei 477, então é um preço interessante e fica até bem abaixo do LG 24500 e aparece frequentemente por esse preço, tá? Por isso que ele é bastante interessante em promoção esse monitor. E a sua versão de 27 polegadas aparece normalmente por 600 e pouco, que seria um preço próximo da versão de 24 polegadas fora de promoção. E como é um monitor bem recente, esses foram os melhores preços que apareceram desse monitor até agora, não teve um preço mais baixo que isso, então quem sabe com
algum tempo ele ainda fique mais barato que isso. Mas é um preço bem interessante para um monitor com essa especificação, né? Agora vamos pro teste de ghosting dele, olhando aqui a olho nu. Gosto de trazer esse primeiro teste, né, do que eu tô enxergando. Ele tá com o overdrive desligado e eu enxergo sim ghosting nas três partes, principalmente aqui na parte mais escura do monitor, mas é comum de monitor IPS mais barato ter ghosting. É um ghosting que não é muito forte, né? Dá para enxergar com certeza, mas ele tá com o overdrive desligado. Mas vamos lá fazer os testes dele. O ghosting dele é sim perceptível, mas eu já esperava por ser um monitor IPS mais baratinho. Tanto que ele e o 24ms500 ficam bem parecidos. O da LG tem um ghosting mais suave, mas a olho nu os dois ficam bem parecidos. Então mesmo que o S3 tenha uma desvantagem de ghosting no teste em si, talvez você nem perceba essa desvantagem. O maior problema é de novo um overdriver mais fraquinho. Enquanto no LG a gente tem uma boa diferença dele desligado pro rápido, o S3 quase que não muda nada. E no extremo ele cria aquele rastro claro atrás, que não fica nada agradável. Então esse ghosting que já era esperado é compensado num preço mais baixo. Não tá perfeito, mas pra mim é aceitável pelo preço. Falando do vazamento de luz desse monitor, ele não tem vazamento muito presente aqui em cima não, é bem tranquilo, dá pra ver bem nessa cena, onde aqui tá bem escuro, mas na parte inferior dele dá pra ver manchas nas duas pontas. Essas duas partes aqui, dá pra ver uma mancha mais clara, que é onde tem vazamento de luz nele. Não é nada muito exagerado, que vai ficar brilhando a tela, que deixa ela muito acinzentada. Já fica acinzentado por ser o painel IPS, né, e não tem um contraste tão legal, mas dá pra ver a diferença da parte superior e inferior, onde tem vazamento de luz e onde não tem. Como aqui fica bem claro, e em cima mais escuro, dá pra ver muito bem, né? E tá aqui os dois monitores lado a lado, o S3 da Samsung e o LG 24ms500. A olho nu, olhando aqui lado a lado, os dois são muito parecidos, eu deixei a configuração dos dois da mesma forma, em questão de contraste, em questão de brilho, tá tudo igualzinho. Os dois são painel IPS, então eles praticamente não perdem qualidade de imagem. E lembrando que os dois também são ajustáveis. Você pode aumentar a saturação de um, tanto abaixar, aumentar o contraste, diminuir. Então isso é bem tranquilo e os dois são bem parecidos mesmo nessa questão. Falando aqui do vazamento de luz deles, pra mim, cara, é o impacto. É tudo bem tranquilo, pouquíssimo vazamento, é sempre da mesma forma, nos cantos assim que a gente enxerga mais. Tanto que nessas telas, assim, por exemplo, do Google, as cores são basicamente as mesmas. E o que eu tô enxergando de cores, cara, basicamente a mesma coisa. A mesma experiência que você vai ter olhando para o monitor 24ms500 da LG, você vai ter olhando para o monitor da Samsung. Então quando nós olhamos cores bem vibrantes, o azul é muito interessante de perceber, o amarelo, a gente vê basicamente o mesmo tom usando a mesma configuração. É pouquíssimos detalhes que talvez um sobressaia no outro, um amarelo um pouco mais forte, um laranja assim, mas também isso é configurável mexendo ali no contraste, mexendo em saturação. Então você vai ter basicamente a mesma experiência em cor dos dois monitores. Então quando eu coloco um wallpaper mais escuro, eu continuo enxergando mais ou menos as mesmas cores também. Aqui nesse caso, tanto no rosto dela quanto nas partes escuras. E é aquilo, eu achei a saturação desse um pouco melhor, eu posso aumentar a saturação do outro. Achei o contraste desse um pouquinho melhor, eu posso reduzir ou aumentar o contraste também. Então as cores são configuráveis. O importante é que os dois se parecem muito, esse é o ponto principal desse teste. Bom, será que dá para recomendar esse monitor? Na minha opinião, baseado nos testes que eu já fiz, a Samsung, cara, deu um baita acerto nesse monitor. É um monitor de entrada já com painel IPS, o que agrada muita gente, e mesmo que tenha um pouco de ghosting, é para um público que não liga tanto para isso e tá querendo uma opção mais barata, ali nos 500 até menos em promoções. E o 24ms500 vai ser a minha base de comparação aqui. Nas cores, os dois são praticamente iguais. Vazamentos de luz também são muito parecidos, e no ghosting, o da LG ganha por pouco, mas ainda assim tem ghosting. Construção, cara, infelizmente eu detesto a construção do 24ms500, mesmo que eu goste do monitor em si, ele é bem feinho, é um monitor com suporte mais baixo, um acabamento bem ruinzinho, ele tem partes que parecem mal encaixadas, já vi reclamações dele parecer meio solto, diferente do S3, que parece um monitor mais refinado, tem um acabamento melhor, é mais fino também, o que deixa ele bem mais bonito. E pra mim, o maior ponto negativo é não ter DisplayPort. As placas de vídeo hoje em dia tem tanto DisplayPort que é estranho a gente ver um monitor com um HDMI e um VGA. Como os dois se parecem muito, você pode optar ou pela construção diferente, ou que estiver pelo preço mais baixo, ou uma marca que você prefere também. São duas marcas muito fortes com monitores. Tem gente que ama LG, tem gente que ama Samsung e tem gente que odeia as duas. Vai da sua preferência. Mas, em geral, o saldo pra mim foi positivo, muito por causa do preço, e até tem uma versão de 22 polegadas para quem tá querendo economizar. Então, eu gostei bastante do monitor. O link dele e do 24ms500 estão na descrição, grupo de ofertas também. Se você tem um desse aí, comenta a sua experiência e muito obrigado por assistir. Tchau!